Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta terça-feira, 9 de abril, dia do aniversário de 75 anos de emancipação do município de Cubatão, que foi distrito de Santos. Você vai ter comentários, análises das notícias pelo advogado Roberto Mohamed e a gente vai começar repercutindo a passagem, a ida do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Ontem veio aqui na Rede Cultura participar do Roda Viva. Vamos assistir a um trecho da participação do Flávio Bolsonaro. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve diversas vezes, fez falas duras, aí ameaçando não cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal e em discursos. Isso são fatos que foram amplamente noticiados. Mas eu queria, a partir disso, insistir nesse tema do Elon Musk, porque o Elon Musk claramente está ameaçando descumprir uma decisão judicial ou decisões judiciais do Supremo. O senhor concorda que ele tem o direito, em algumas situações, de descumprir decisões judiciais? E mais do que isso, o senhor acha que esse caso do Elon Musk, pela repercussão toda que está dando, pode ser uma oportunidade para que se coloque algum tipo de limite, restrição à atuação do Supremo em um inquérito como esse? Por exemplo, prazo definido, alguma mudança de regra? O senhor acha que pode ser uma brecha para que se discuta esse tema? Ou o contrário, a corte pode se fechar por estar sendo atacada de fora do país, né? Olha, Fábio, em primeiro lugar, só voltando aqui um passo na sua fala, né, o Bolsonaro não fez ameaças ao Supremo. Mais uma vez, se você pegar no histórico aqui, em 29 de abril de 2020, talvez das primeiras e mais vultosas interferências de um poder no outro foi quando, por uma decisão monocrática, um ministro do Supremo impediu que o então deputado delegado Ramagem assumisse a presidência, a direção-geral, melhor dizendo, da Polícia Federal. E os argumentos eram fake news, de que ele seria amigo dos filhos do presidente, que ele teria alguma forma de influenciar na Polícia Federal, o que é uma grande fake news. Hoje você tem, chefiando a Polícia Federal, um amigo pessoal do Lula, e está tudo bem, não tem problema nenhum, mas é porque é o Lula. Né? Se fosse o Bolsonaro, teria problema. E, mais uma vez, quando eu falo aqui que começa errado, vai acabar errado, é porque a gente não pode partir para uma análise do que está acontecendo agora com Elon Musk, sem analisar a origem desses inquéritos, que já eram para ter sido extintos há muito tempo, Fábio. A jurisprudência pacífica do Supremo é que inquéritos abertos há 5 anos, automaticamente eles devem ser encerrados. Os habeas corpus que são impetrados na Corte, com base nesse fundamento do excesso de prazo para encerrar um inquérito policial em 5 anos, são sempre vitoriosos. É uma regra no Supremo. Por que é que não acontece agora com o inquérito das fake news, que ramificou todos esses, inclusive o das milícias digitais? E, assim, é uma coisa sem fim. Por isso que são apelidados de inquéritos do fim do mundo. Porque tudo o que acontece no âmbito da rede social já tem um ministro prevento para tratar disso. E qualquer coisa se encaixa ali. E agora, vamos partir para o caso específico do Elon Musk. É um cidadão americano, uma empresa privada, no meu ponto de vista, não cometeu crime nenhum, ele apenas falou, se posicionou, fez uma pergunta ao ministro, que usa a rede social dele. Hoje, se você vê no Twitter uma hashtag que está ali nos top trends, é exatamente criticando o Twitter, quer dizer, não tem uma censura, é aceita dentro do próprio aplicativo, milhares de pessoas se mobilizando, criticando aquela rede social. O Elon Musk não tem foro por prerrogativa de função, está tudo errado. E aí, de sábado para domingo, o ministro toma mais uma vez uma decisão monocrática, antes que qualquer ato fosse cometido pelo Elon Musk, já incluindo ele no inquérito, colocando multas pesadíssimas diárias, né, pesadíssimas para a gente, acho que para o Elon Musk... Multas caso descumprisse alguma decisão judicial, e ele, de fato, depois liberou pessoas que têm como é que ele decisão para não liberar. É o minority report agora, o Supremo Tribunal Federal? Tomar decisão com base no que você vai fazer no futuro? Isso está errado. A gente tem que voltar para a liturgia, o Supremo Tribunal Federal, Vera, tem que voltar a ser uma corte constitucional e não uma corte criminal, como está acontecendo agora. E, mais uma vez, a percepção da população é que só se olha para investigar ou para tentar amordaçar uma determinada ala da política dentro do Brasil, e que está errado. Basílio. Boa tarde, Roberto Mohamed. Boa tarde, Paulo. Existe uma... Eu acho que o Flávio é o mais equilibrado. Na verdade, é o único que é um pouquinho equilibrado dos três, né? O Eduardo é absolutamente irrelevante, só fala bobagem,
o Carlos tem problemas psicológicos sérios e o Flávio é o mais equilibrado deles. Mas ele esqueceu alguns detalhes. Em primeiro lugar, o Supremo é uma corte criminal. E por conta, o Flávio é senador, por conta da Constituição, que estabeleceu o fórum privilegiado. E que não é novidade da Constituição de 88. Então ele é uma corte criminal. Ele acabou de falar mais uma bobagem. Entre as inúmeras que os três, o Huguinho, o Zezinho e o Luizinho falam, falou mais uma. Ele é uma corte criminal, e eu inclusive acho que não devia ser. E vamos entender que o fórum privilegiado, Paulo, não é de toda uma coisa negativa, coisa ruim. Por quê? Teoricamente o processo é mais rápido, porque você corta todas as outras instâncias. Levando-se em conta que um processo pode demorar 10, 12 anos para ser julgado em última instância, teoricamente os políticos seriam processados de forma muito mais rápida. E não há recurso, né? Exatamente, o recurso é para o próprio tribunal e é muito rápido. A gente vê que não é isso que acontece, mas teoricamente seria. Então, primeiro, é uma corte criminal, sim, por conta do que a Constituição determina, por causa do fórum privilegiado. Você pode questionar as decisões do Alexandre de Moraes o quanto quiser. Mas um inquérito policial não depende é decisão monocrática e não depende de participação de advogados ou nada disso. É inquérito, é uma investigação. Outra coisa, eu vi o Guga Chakra da Globo News falar um negócio que eu achei muito legal. Dos correspondentes internacionais dos últimos tempos da Globo, eu acho que ele é um dos mais equilibrados. O Guga diz que o Elon Musk é, sim, um grande hipócrita, né? E alguém tem que explicar para o Flávio que ele não é americano, ele é sul-africano. De uma família historicamente ligada ao apartheid. Ele citou como se fosse cidadão dos Americano, Estados Unidos, né? Ele tem a indústria dele nos Estados Unidos, que a família dele se mandou da África do Sul quando o apartheid acabou. O Elon Musk não é um criador de nada. Ele não é gênio, ele não é inventor, ele não é o Santos Dumont sul-africano, nada disso. Esqueçam. Ele é um investidor, que a gente chama de investidor anjo, que é o cara que investe em startups e tal. Ele contrata pessoas geniais ou que montam empresas que valem a pena, e assim ele fez com a Tesla, principalmente. Ele não é um Steve Jobs, um Bill Gates, um Zuckerberg, que ele chamou para uma luta de boxe. Não é. Ele não chega nem perto desses caras. Ele não é um cara genial. Porque, para quem não sabe, o Zuckerberg fez o Facebook. Ele fez o Facebook. O investidor era o sócio brasileiro dele, que estudava com ele, colocou $1.000 para colocar o Facebook no ar. Mas quem criou o Facebook foi o Zuckerberg. Ele era programador. Então, vamos colocar bem claro qual é o papel dele no mundo. Ele não pode fazer a declaração que ele fez, e pior, ficar fazendo acusações a um ministro da Suprema Corte brasileira. Concorde ou não, é mais ou menos como eu posso brigar com meu irmão o quanto for, mas não admito que falem mal dele. Eu não vou permitir que um sul-africano, mega investidor, diga como é que a Suprema Corte do meu país vai se comportar. Ele passou dos limites. E ele não pode se negar a cumprir ou descumprir uma ordem judicial. Ele tem que cumprir. E para quem não sabe, não importa onde está a sede do Twitter. Para operar no Brasil, para que os brasileiros tenham acesso, ele tem que cumprir as ordens judiciais. Ele pode ser tirado do ar, sim. Pode e deve, se não cumprir. Ou alguém já esqueceu que derrubaram o WhatsApp quando se recusou a dar cumprimento a uma decisão judicial. Então, eu não vejo sentido nesse manifesto do pessoal dessa suposta direita, para mim é um bando de gente que não pensa, ficar defendendo um empresário estrangeiro, dono de uma rede social absolutamente irresponsável. E agora, engraçado é ver as pessoas que defendem a ditadura,
celebraram 31 de março de 64, queriam um golpe militar, ficarem falando de liberdade de expressão. Porque a última coisa que você tem numa ditadura é liberdade de expressão, Paulo. O Ziraldo morreu e ontem eu estava ouvindo o Cláudio Zaidan falando do Pasquim. Gente, 64 se instaura no Brasil um regime de sombra que matou, torturou, censurou. E as pessoas defendem isso e depois ficam falando de liberdade de expressão. Mas qual é a liberdade de expressão? Só o que você quer falar? A gente não pode mais permitir isso. Eu acho que o Roda Viva, se era para escolher algum dos três, escolheu aquele que é o menos desequilibrado, mas infelizmente o Flávio tem um problema, Paulo. Ele é equilibrado, mas ele é despreparado. Ele fala coisas que você vê claramente que para um senador, embora tenha senadores piores do que ele no Senado, beira aquela coisa do fanatismo, que é mais ou menos o que acontece no bolsonarismo. Ele com interesse óbvio, é o pai dele, o mito. Mas não há a menor coerência nas coisas que ele falou. Agora, ele citou duas coisas que são muito repetidas, são dois mantras do bolsonarismo. Um é que o Tribunal Superior Eleitoral favoreceu o ex-presidente Lula, o atual, de novo, presidente Lula, na campanha. Ele era ex-presidente na campanha de 2022. E outro, que o Alexandre de Moraes, ele, em alguns processos, ele chega a ser vítima, acusador e depois juiz. Como é que você explica essas duas acusações? O problema dos bolsonaristas é sempre o mesmo. Né? Dizer que a eleição foi roubada, que o Bolsonaro não perdeu, porque ele ficou 1 ano falando das urnas eletrônicas, ele tinha que ser coerente. Se ele tivesse ganho, aí ele tinha parado de falar isso. É o mesmo mantra sempre, colocou até o ministro da Defesa para fazer conferência de urna e não acharam nada, nada. E eles continuam batendo na mesma tecla, não tem sentido. Mas você acha que ele diz que o TSE censurou a campanha da direita? Não censurou a campanha da direita. A campanha da direita foi baseada em mentira. Editavam vídeos, faziam... não teve nada disso. Agora, escandaloso para mim foi botar a polícia rodoviária na rua, rodoviária federal na rua, para impedir eleitor de chegar nas urnas. O diretor da Polícia Rodoviária Federal está preso. Por causa disso. Quer dizer, aí vem comparar a atitude. Ô, Paulo, eu nunca vi, e vou ser claro aqui, nenhum dos governos do Lula, nem o da Dilma, usou tanto a máquina quanto o governo Bolsonaro. Era despudorado o uso da máquina pública. E essa questão da instauração do inquérito indevidamente pelo Supremo, sem ser movido pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, e se colocar ao mesmo tempo como vítima, como acusador e como julgador? Ontem no Jornal da Hora a gente recebeu a visita online do nosso querido Elias Jacó, e eu nunca vou me esquecer de uma frase dele, que foi meu professor, hoje promotor aposentado, advogado, mas sempre brilhante, e eu não vou me esquecer nunca de uma aula dele em que ele disse: o processo é do Ministério Público, o inquérito não. O inquérito é da polícia. Então, Paulo, esse discurso, Paulo, teve jurista que interpretou o 142 da Constituição, o artigo, dizendo que os militares eram poder moderador, que podiam intervir, dando uma interpretação que eu disse aqui não tinha nada a ver com o que estava escrito. O jurista bolsonarista, ele é atípico, ele é uma pessoa normal. Mas agora, ontem, os dois processo não é processo. Processo é do Ministério Público, é prerrogativa dele. Juiz não pode instaurar processo. Antes... Vejam bem, antes, juiz podia instaurar processo por portaria. Ação penal é privativa do Ministério Público. Só o Ministério Público inicia uma ação penal. Não adianta o juiz provocá-lo, o juiz não pode dizer, o senhor tem que fazer a denúncia, não pode pedir o arquivamento. Tá? É prerrogativa exclusiva do Ministério Público. Não, porque não é processo, eu já cansei de dizer aqui, é um inquérito. Inquérito.
Inquérito, por exemplo, o inquérito administrativo ele é baixado por portaria administrativa. Tem nada a ver uma coisa com a outra, Paulo. Isto é um inquérito, não é uma ação penal. Inquérito é investigação, né? Quando ele estiver encerrado, o Alexandre de Moraes vai encaminhar para a Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se vai fazer processo ou não. É outra coisa, completamente diferente. E então, esses dois pontos ficam esclarecidos pelo Mohamed, as duas acusações, inclusive, feitas de novo ontem pelo Flávio Bolsonaro. Tem uma outra parte do Roda Viva, a gente vê depois do intervalo, em que ele fala que não defende miliciano. Não, ele só os emprega. Depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral, nesta terça-feira, o Roberto Mohamed, advogado, está comentando, analisando as notícias com você. Uma notícia de hoje é uma operação do Ministério Público, da Polícia e da Receita Federal sobre alguma coisa que já se fala, inclusive aqui no Opinião Litoral, há muito tempo, que é a questão do crime organizado estar infiltrado, ter criado empresas para participar de licitações do transporte público municipal. Essa operação hoje prendeu diretores de duas das empresas prestadoras de serviço, uma gigante, uma das maiores de São Paulo, outra um pouco menor. Foram 4 criminosos presos, acusados, e a intenção da polícia é chegar a um total de 29 envolvidos, Mohamed. Olha, Paulo, eu ouço falar da máfia do transporte coletivo há uns 20 anos. E em São Paulo, sempre ouvi que era uma máfia violenta e extremamente agressiva. Que era difícil um governante ter coragem de mexer com ela. E o Ricardo Nunes hoje assinou o decreto de intervenção nas duas companhias para que não afete o sistema de transporte urbano acertadamente. O Ministério Público, na minha opinião, agiu também acertadamente quando não disse antecipadamente para a prefeitura que estava investigando as empresas, porque a gente não sabe até que ponto há uma relação promíscua de servidores com essas duas empresas, que na verdade são duas quadrilhas. Foi incrível o que acharam nas casas dos caras, dos dirigentes dessas empresas. Relógios caríssimos, dinheiro em espécie, uma coisa assim que você não poderia esperar de um cara que dirige uma empresa de transporte urbano em São Paulo. Então foi, na minha opinião, algo estarrecedor. O resultado até agora. Mas, até agora, nenhum funcionário público de São Paulo parece envolvido. Também é bom frisar isso, a gente está tão acostumado com corrupção de servidor público e a gente está vendo que não há, aparentemente, ninguém envolvido. Acho difícil acreditar que no final do inquérito não vá aparecer alguém que fingia que não via. Isso vai ser descoberto. Mas é inacreditável como o crime organizado conseguiu... aí você entende como o crime organizado conseguiu tanto financiamento, não só de venda de droga, não só de venda de arma, mas entrando em negócios supostamente legais. Não há dúvida de que isso é muito maior do que a gente pensa. Eu só espero que o judiciário faça parte dele. Agora, Mohamed, nós temos cobrado aqui inteligência da polícia, que é com inteligência, com investigação, que se chega principalmente pelo rastreamento do dinheiro aos beneficiados pelas ações do crime organizado, né? E nessa semana houve a apreensão de 60 carros de luxo, todos eles avaliados entre 600 mil e 4 milhões de reais, de empresários do bairro Tatuapé, em São Paulo, que são acusados pela investigação de usarem empresas de fachada legais
para lavar dinheiro do crime organizado. Ou seja, é a polícia, é exatamente esse tipo de ação que a gente tem cobrado da polícia aqui. E que só pode ser feita pela Polícia Civil. Não é a PM que faz isso. Eu sempre disse aqui, fica parecendo que eu prefiro a civil do que a PM. Não, a polícia é uma só. A ação da PM é mais do que necessária. É dela que a gente se socorre quando acontece alguma coisa no primeiro instante. É ela que faz o policiamento ostensivo. Mas a investigação, ou seja, a continuidade da ação da PM, é feita pela Polícia Civil, que está largada às traças. E que você vê, com poucos recursos que ela tem, ela funciona. Existe uma regra muito básica, quando o FBI, a Polícia Federal Americana, começa a agir contra o crime organizado, contra uma quadrilha desse tipo, eles seguem sempre a regra, follow the money, siga o dinheiro. A Lava Jato foi assim. A Lava Jato começa, ela não tem esse nome por acaso. Era uma investigação sobre lavagem de dinheiro de distribuidor de combustível. E acabou dando, ela se tornou um monstro. A investigação era em relação ao doleiro Alberto Youssef, mas né, aí você pega onde é que ele lavava, porque normalmente os postos de gasolina recebem muito dinheiro. O que eles fazem? Eles trocam o dinheiro em espécie por Pix. Na época não tinha Pix, por TED. Então você fazia uma transferência e pegava o dinheiro. E esse dinheiro era usado para os pagamentos em espécie. Propina, óbvio. Sem a inteligência, ou seja, sem seguir o dinheiro, não se teria chegado ao que chegou. Os petistas podem demonizar a Lava Jato, mas ela existiu e ela apontou uma realidade. Chegou até um departamento de operações estruturadas de propina da Odebrecht, né? Quer dizer, seguir o dinheiro é sempre o mais inteligente. O crime organizado hoje está espalhado por vários ramos de negócio. Quando você vê que abre muita coisa de um ramo só de atividade, pode ter certeza que alguma coisa tem atrás disso. Ninguém cresce muito à toa. Então, é preciso prestar atenção naquilo que a gente está falando aqui no programa já faz tempo. O governador do estado tem a obrigação de voltar a investir na Polícia Civil, equipando a polícia, fazendo um concurso para peritos, porque é o perito que vai traçar o dinheiro, colocando equipamentos modernos na mão da Polícia Civil, aparelhando os distritos, reformando e dando a eles condições mínimas de habitação para os policiais que estão lá trabalhando, boas viaturas, e fazer concurso para repor as perdas da Polícia Civil, que já está num nível de... não tem mais o que fazer, os distritos estão vazios, porque você não consegue, o cobertor é muito pequeno. Governador, o senhor tem que investir na polícia que investiga. Tem que cuidar da PM? Tem, com carinho, com cuidado com o policial. Mas operação policial não é matar só, não é botar pé na porta, não é invadir favela. Também mas não do jeito que foi. Não precisa fazer isso. Quando você tem investigação, você vai na porta certa. Então não precisa ficar arrebentando 3 ou 4 para chegar em uma. É tão simples, governador. O senhor tem que dizer para o seu secretário de Segurança Pública que ele é o responsável por 2 polícias e não por uma só. É muito simples. As operações da Polícia Federal demonstram isso claramente, Paulo. Agora, do mesmo jeito que a gente critica, também elogia. Uma iniciativa da Polícia Militar de São Paulo de colocação de... um projeto piloto para a cidade de São Paulo. Colocação de tornozeleira em agressores de parceiras afetivas, né? Agressores de mulheres, e o monitoramento dessa tornozeleira, se o agressor se aproxima a 300 metros, ou se ele desliga, se ele tira a tornozeleira, é imediatamente acionado um alarme, a mulher é avisada e uma viatura vai proteger. Já foram salvas 18 vidas com essa medida. Inclusive, não é só onde a mulher mora.
o monitoramento é feito pelo celular dela, então se o agressor se aproximar num raio de 300 metros da mulher, mesmo em movimento, é tomada uma medida de proteção imediata. Qualquer medida desse tipo é bem-vinda. Isso só mostra que a polícia funciona quando ela quer. Ou melhor, não é quando ela quer, é quando o governo quer, em que ele aparelha a polícia. Nós vimos um vídeo do policial que capotou a viatura fazendo uma curva. Eu, inclusive, comentei na minha coluna do Jornal da Hora. Eu queria saber quem foi o gênio do governo do estado e não foi neste governo, tá? Essas viaturas foram... Tá aí ó, a imagem. Os caras estavam roubando um carro, que é aquele carro do lado do ônibus, largaram ele lá, a viatura parou atrás, os policiais saíram correndo, só que um deles volta, pega a viatura. Mas ó, ele já derrapa. Quando ele vai fazer a curva, o outro... o carro bateu nele, tá? Mas vejam bem, essa viatura é um Spin. Quem já dirigiu uma Spin sabe que não é um carro estável. Ela não tem muita estabilidade. Na minha opinião, para você comprar veículos que vão ser viaturas policiais, você não pode comprar um carro que não tem estabilidade. Como é que ele vai fazer perseguição, Paulo? Eu tenho saudade das Blazers, quando as viaturas policiais eram Blazers. Era um carro extremamente estável, eu já dirigia aquele carro. Isso, saudade da Rural também. Mas eram carros que não saíam do chão. Quem foi o gênio que comprou isso? Porque foi no governo do PSDB, não foi nesse governo, a compra da Spin como viatura policial. Sabe o que fica aparecendo? Falou, tem um monte de Spin encalhada, porque é o tipo do carro que ninguém compra. Tem um monte de Spin encalhada aqui, vocês não querem comprar, eu dou um troquinho. Parece que foi isso. Porque comprar um carro desse para ser viatura policial, nem espaço ele tem. É uma coisa realmente que não dá para entender. Eu não consigo entender, Paulo, o que leva um cara que traça a estratégia de compras para a segurança pública a comprar um carro que não serve para ser viatura policial. Acho que o policial tinha que ter consciência de que ele não ia conseguir fazer a curva, podia estar nervoso e não sabe quanto tempo de polícia ele tem, mas não é justo dar para um policial que vai ter que fazer ocasionalmente uma perseguição um carro que não tem estabilidade. É inacreditável as coisas que acontecem no setor público na hora de comprar as coisas e depois deixar o pobre do servidor, que é o policial, ter que dirigir esse tipo de coisa. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta terça-feira o Roberto Mohamed está analisando, comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma dessas notícias é curiosa, tem coisas que são engraçadas que acontecem na vida, né? O Bolsonaro disse que os ministros que ele indicava, de vez em quando, para o Supremo, tinham que tomar uma tubaína com ele, não era? Ele gosta de tubaína, né? Bolsonaro... Então... Não sei, o colunista Leonardo Sakamoto, do UOL, disse que está com cara que faltou tubaína, porque os dois ministros que o Bolsonaro indicou, o André Mendonça, que é o terrivelmente evangélico, e o Cássio Nunes Marques, votaram contra aquela tese tão acarinhada pelo bolsonarismo de que poderia haver uma intervenção militar baseado num suposto poder moderador das Forças Armadas conferido pelo artigo 142 da Constituição. Mas era uma coisa tão óbvia. A gente cansou de ler esse artigo, coloquei o artigo no vídeo, falei aonde está escrito que o Exército é poder moderador. O artigo fala que qualquer um dos três poderes pode convocar as Forças Armadas quando necessário. Não para resolver conflito entre eles. Que é isso? Quer dizer que o problema entre o legislativo e o executivo, chama um general para decidir. Eu não sei de onde tiraram isso. O artigo fala, e é uma coisa tão clara, o Supremo pode, no âmbito de uma ação judicial, decretar intervenção, Paulo, num estado, num município,
E aí o que acontece? Ele pode acionar as Forças Armadas quando há o problema ou o perigo de que a polícia local esteja sendo manipulada. Ele pode. Ele não precisa pedir para o presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas, para autorização para usar. Não. O ministro do Supremo aciona o Exército, ou os fuzileiros navais, ou a corporação que tiver naquele local. Acontece nas eleições. O TSE não precisa pedir autorização para o presidente da República para colocar o Exército na rua, se ele precisar, para garantir a ordem pública. Então, é preciso que se entenda o que é que está escrito no 142. Não é problema entre os poderes. É qualquer dos poderes pode acionar as Forças Armadas para restaurar a ordem. Por exemplo, o que aconteceu dia 8 de janeiro do ano passado. Se o Pacheco estivesse no Senado, numa sessão extraordinária naquele domingo, ante a ameaça de invasão, ele poderia, ele, presidente do Senado, acionar o comando militar do Planalto para cercar o Congresso e protegê-lo. Ele não precisava pedir autorização para o presidente da República ou para o ministro do Supremo. Ele, presidente do Senado, poderia fazer isso. É isso que quer dizer o artigo 142, é uma coisa tão clara. Os próprios ministros bolsonaristas, bom, eu não vou falar porque eu sou fã do André Mendonça, eu já cansei de falar aqui, as convicções religiosas dele são problema dele. Mas ele é uma pessoa extremamente preparada. Extremamente preparada. Eu não tenho muita simpatia pelo Cássio, mas o André Mendonça é um cara preparado, e ele deu um baile no voto dele. Deu um baile. Mostrou ser uma pessoa esclarecida e preparada. Você vê uma decisão unânime, no sentido... E para mim, uma decisão unânime que choveu no molhado, porque todo mundo que tem bom senso sabia disso. Você não pode fazer... Eu lembro que usavam uma expressão naquelas passeatas bolsonaristas, intervenção militar constitucional. Aonde? Os caras eles têm problema mental para pedir uma coisa dessa. Não tem sentido isso. E falando em Forças Armadas, Paulo, eu queria fazer um comentário aqui, porque todo mundo às vezes diz que a gente alisa demais o governo, e a gente não faz isso, este governo. O Lula está a ponto de praticar um dos maiores equívocos praticados por um governo contra a indústria nacional. A indústria de defesa no mundo todo é base da indústria de um país. É lá que se dá pesquisa tecnológica, desenvolvimento tecnológico, existe investimento pesado e que normalmente vai para o lado civil também. Não é só nos Estados Unidos. Em qualquer lugar do mundo. A África do Sul montou um parque industrial tecnológico para um país onde, depois do apartheid, faltava médico, engenheiro, professor. Invejável por investimentos na indústria de defesa. E o Brasil tem um parque tecnológico da indústria de defesa que é invejável. É o maior da América Latina. Nem o México tem um igual ao da gente. Que é... todo mundo fala só da Engesa, mas esquecem aquela que, na minha opinião, é a principal indústria bélica brasileira, que é a Avibras. Para quem não sabe, é a fabricante do Astros 2, uma bateria de foguete que foi um sucesso de vendas no mundo inteiro. E orgulho para a indústria brasileira. A Avibras tem uma dívida hoje de aproximadamente 600 milhões de reais. De dólares, desculpem. Eu não sei se é 600 milhões de dólares ou 600 milhões de reais. O que me causa espanto é que o Exército Brasileiro deixou a Avibras de lado, não foi no governo Lula. Isso aconteceu no governo Temer, final, a coisa começou ali quando se fez a licitação para a compra de novos blindados para substituir os velhos blindados da Engesa, empresa que também faliu.
E nós estamos enchendo a burra de uma indústria italiana e deixando uma empresa brasileira como a Vibraz ser privatizada, ser entregue a capital estrangeiro. Eu não me conformo com isso. A indústria de defesa é vital para o desenvolvimento tecnológico de um país. A dívida da Vibraz está estimada em 640 milhões de reais. Milhões de reais. Os contratos que o Exército fez para a compra do Centauro, da Iveco e os outros blindados que têm sido colocados como certos para virem, de uma indústria italiana e da indústria alemã, chegam bem perto desse valor. Ou seja, a Vibraz podia estar salva, fornecendo para o Exército brasileiro. Eu não precisava nem fazer venda no exterior. E lembrem-se que o governo americano é o maior vendedor da indústria bélica americana. O governo brasileiro nunca fez isso. Nem pela Embraer, nem pela Ingesa e nem pela Vibraz. Muito pelo contrário. Por isso, quando você falar não tem corrupção nas Forças Armadas, lembre-se que a gente comprou o Mirage 3, que era um caça que não servia para a Força Aérea Brasileira, para a missão que ele teria. Tanto que depois compraram os F-5 que deviam ter comprado no início dos anos 70. Isso foi dito pelos pilotos que foram buscar os Mirage na França. O avião não servia para interceptação. Por quê? Nada no mundo dá propina maior que a indústria de defesa. Da mesma forma que nada gera tanto desenvolvimento quanto a indústria de defesa. E nós temos. Nós temos. Então, eu imploro a esse governo, não deixem a Vibraz deixar de ser nossa. Basta um pouco de inteligência e planejamento para salvar uma indústria que é um exemplo e um orgulho para o Brasil. E que, durante 4 anos de Jair Bolsonaro, não mudou nada, viu? Não adianta falar só do Lula. O Lula vai botar a pá de cal se fizer essa entrega para o capital estrangeiro. Mas 4 anos dos nacionalistas fardados contribuíram para deixar a Vibraz desse jeito. Então não venham com um discursinho ridículo de direita de que este governo está entregando. Porque a crise da Vibraz se deu durante o governo de um capitão renegado, em que tinham 600, 800 generais coabitando no governo federal. Então vamos ter um pouco de responsabilidade quando a gente for atribuir culpa de algo que está acontecendo e que, no meu entender, é contrário a isso que a gente mais quer, que é a volta da industrialização no Brasil. Nós estamos no limite do nosso tempo, mas a votação do processo de cassação do mandato do senador Sérgio Moro vai cumprindo, vai confirmando a previsão feita aqui, de que ele não teria um mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que o problema dele é mais em cima, não é mais embaixo, é mais em cima. É no TSE. É no TSE. No TRE parece que ele escapa como a gente previu, eu né? não vejo o menor fundamento nesse processo contra ele. Mas a gente sabe que as cassações ocorrem quando um determinado político perde base de apoio. E aí não tem jeito. Chegamos ao final da Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação como comentarista do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.